Alô, gente, estamos aqui em mais um episódio do Podmar, mas antes que eu me esqueça, acione o sininho, se inscreva no canal para receber todas segunda, quarta e sexta-feira um novo episódio do Podmar. Estamos aqui com Jairo, jardinense pantaneiro, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, subsecretário de Assuntos Comunitários do governo do Mato Grosso do Sul, mas é militante do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Jairo. Bom dia, Mariana. Satisfação, um prazer ser recebido pelo seu podcast, né? Já desejando sucesso, um bom ano para você, com saúde, com bastante trabalho para todos nós. Prazer estar aqui com você. Jairo, aqui a gente desenvolve um bate-papo aqui da história da gente, como é que a gente se fez política, onde foi, como foi a educação, porque eu costumo dizer que se a gente chegou até aqui vivo e com saúde, é uma história de sucesso. Sucesso, na minha opinião, não se mede pelo dinheiro que você tem no banco. Se mede pela sua vida, pela sua satisfação, aquilo que você vive, que você está tendo prazer de fazer no momento. Claro. E a gente sabe que fazer política não é uma coisa fácil. Mas vamos lá, você nasceu em que cidade do Mato Grosso do Sul? Eu nasci em Jardim. 239 quilômetros daqui. E ali nos anos 70. A minha família, por parte de pai, veio de Pernambuco. Por parte de mãe veio... minha mãe é descendente de espanhóis, a minha finada mãe, meu finado pai, descendente de pernambucano, filho de pernambucano. De Garanhuns, uma cidade que você conhece. E aí eles se radicaram ali, meu pai era alfaiate, minha mãe era lavadeira, lavava roupa para as pessoas do exército que se instalaram ali para construir a Companhia de Estradas e Rodagens número 3, a CER3 do exército, que abriu aquilo, né? Aquela rodovia ligando até Porto Murtinho. E eu nasci ali. Eu sou o mais novo de 11 irmãos. 11? Nós somos 12 em casa, ganhamos um. Eu sou o mais novo de 11 irmãos, né? Na escala de você é qual? Eu sou o mais novo. Mais novo? O mais jovem. Eu não tenho mais 2 irmãos que já foram morar com Deus, os mais velhos, e eu tenho ainda tenho um bom tempo por aqui. A gente precisou, por contingências da vida, se mudar para São Paulo. A gente foi para São Bernardo do Campo, lá eu construí um pouco de história, a gente estudou um pouco lá, um pouco aqui. E retornei para cá em 2003, a convite de um amigo querido que a gente perdeu no ano passado, vai fazer um ano, o Amarildo Cruz. Né? O Amarildo Cruz, eu conhecia ele já de ter vindo, eu vim sempre aqui no estado, né? Então eu já tinha conhecido ele um pouco. Eu vim então para a habitação, vim para trabalhar com ele na habitação. Quando ele foi subsecretário? Na AGEAB, no ano de 2003. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2003, vim a passeio, conversei com ele, aí me desliguei das coisas que eu tinha em São Paulo e retornei em junho para cá. Estamos aqui construindo política desde aquela época. Te contar uma curiosidade sobre a AGEAB. Eu participei de todo o processo de redesenho do Estado, porque eu coordenei a campanha do Zeca na reeleição, fui um dos coordenadores, e fui coordenador da transição. Eu e Paulo Duarte coordenamos aquela transição. E montamos... O Paulo Duarte estava na CEINFRA, a época que eu vi. Não. Pois é, mas o Paulo Duarte estava na Fazenda, quando ele, na eleição do Zeca. Sim, depois ele foi para a Secretaria de Governo, depois ele foi para a CEINFRA e veio para ser secretário de governo no novo governo. Mas nós desenhamos, fizemos tudinho, e eu defendi a criação da GEAB, dar uma encorpada nela, porque o primeiro suplente era o bispo, que era de Mundo Novo. Da Secretaria de Fazenda. Da Secretaria de Fazenda, e eu queria que ele assumisse a GEAB, né, para falar aqui logo, mas ele queria que a tese do bispo é que o Zeca tinha que convidar um deputado para o governo para ele assumir como deputado. Assembleia. E ele recusou a GEAB. O bispo recusou. Ele só não me mandou para aquele lugar, porque né, na época eu estava empoderado, mas ele falou que não aceitava, que era rebaixar, porque ele era primeiro suplente, que ele não ia ser subsecretário, que quase mandou a gente enfiar a GEAB naquele lugar. Eu comuniquei o Zeca falou, e agora? Eu falei, tem o segundo suplente, o Amarildo era o segundo suplente. Vamos convidar o Amarildo. Aí o Zeca convidou o Amarildo. E o Amarildo fez uma baita administração e acabou virando deputado, e o bispo nunca foi deputado. Foi prefeito de Japorã depois ele saiu do PT. Inclusive, estava naquela chapa, o Amarildo se elegeu deputado.
Foi, 17.930 Foi, votos então. naquele ano. Pois eu é, lembro, eu estava na campanha e dele. muito envolvido, porque a GEAB teve uma grande atuação na construção de casas populares e projetou a maioria do Estado. Sem Né? dúvida, sem dúvida. E em cima do trabalho feito, ele conseguiu a votação dele. E o bispo acabou não se viabilizando deputado, disputou de novo e acabou não sendo. Mas isso é só parte da história. Voltando para você morou então. Você lembra qual idade você foi para São Bernardo? 26. Não, 16. 16 anos? 16 anos. Então você fez toda a parte do ensino fundamental, a segundo grau, você começou aqui? Isso, eu comecei aqui e fui para lá. Fui para lá. E quanto tempo de São Bernardo? Fiquei uns 15 anos. 15 anos. Eu já voltei bem, já quase pegando a seleção master. E como que é a vida em São Bernardo? Você fez alguma participação política lá? Olha, a gente participava do PT. O PT é muito orgânico. No berço do partido. Né? Na rua que eu morava, no prédio que eu morava, tinha bastante gente. Se reunia nas garagens para debater políticas públicas. O próprio movimento comunitário, a gente tirava direcionamentos na garagem do prédio que a gente morava. Né? Quem passeava na região que a gente estava era sempre o deputado Vicentinho. Vicentinho sempre estava por ali, mas assim, eu não era tão próximo a ponto de trabalhar a política com ele. Eu era um militante de base, que à época era muito forte, né? E eu transitei bastante ali, Mauá, São Bernardo, Diadema, Santo André. Então, era uma região que a gente sempre estava fazendo atividades na política, um pouco de política estudantil, mas já com a visão de uma outra perspectiva de mundo, né? A gente estava saindo, era uma época de transição, né? Chegando tecnologia, políticas públicas novas. A gente se espelhava em políticas públicas estavam acontecendo na Alemanha, na França. E Diadema era uma referência muito forte ali, né? Diadema sempre foi uma referência muito forte. Eu morava numa localidade chamada Bairro Assunção, em São Bernardo. Quando eu saía para ir trabalhar, eu ia trabalhar em Diadema. Eu passava em frente das fábricas. Na Castelo Branco, uma avenida, eu saí de uma praça chamada Giovanni Breda, que era perto da minha casa, área verde. Estou tentando me lembrar o nome da faculdade que tinha bem aqui. E eu descia ali e passava todos os dias ali, né? Então aquela movimentação, volta e meia a gente vinha. Quando eu voltava por conta do trânsito, voltava da Zona Sul para São Bernardo, que ainda é Zona Sul, mas eu estou falando da Zona Sul da cidade de São Paulo. Quando eu estava voltando, cansei de passar na Giovanni Breda e aquilo tá tomado de gente. E eu chegava, os meninos falavam, pô, onde você estava? Estava no trânsito, estava chegando. Então a gente participou de muita atividade ali. Então a formação política da gente foi muito mais da construção a partir da base. Né? Mas a gente sempre acompanhou as movimentações, porque a gente entende que existem escalas. Existem escalas. Você acaba de falar pra gente aqui, quando eu vim para cá, você estava no governo e, coincidentemente, a gente só foi se falar, eu acho que depois que acabou o governo, que a gente foi se conhecer. Porque dentro do próprio governo é um outro mundo. Ele é setorizado, ele é dimensionado em funções. E você acaba estando numa função que, às vezes, eu não transversalizei, que é uma palavra que está na moda, não transversalizei contigo, mas que a gente estava no governo. Então, em São Paulo, da mesma forma. Eu tenho amigos queridos lá. Eu tenho, em São Bernardo, eu tenho amigos queridos, pessoas muito caras. Eu falei com um amigo essa semana, na semana do Natal, ele fez aniversário, eu liguei para ele tem 93 anos. Um cara assim, foi o mentor da gente. E assim, radical de direita ele. Radical de direita, mas é um grande amigo que eu tenho, um italianão, um amigo meu querido. Então, a construção da história da gente se faz necessária os pontos divergentes. Mas depende de como é que você utiliza ou como você convive com os pontos divergentes. Né? A divergência não quer dizer exatamente inimizade. A divergência ela não pode flertar com um embate um pouco mais duro, acima do tom, acima da urbanidade. Eu acho que não cabe. Num determinado momento as pessoas até aceitaram isso, mas eu acho que está na hora meio da gente, sabe, dar uma olhada para a civilidade, falar, não, eu acho que daqui tem um ponto aqui que é o tolerável, que é da urbanidade, que é da boa educação, da civilidade mesmo, que eu acho que você não pode avançar nisso. Eu acho que polarização em si, ela só tem que ser de ideias.
divergência ela só pode ser de ideias. Quando ela passa desse ponto, eu acho que ela deixa de ser política saudável. Eu acho que ela passa para um estágio mais perigoso. Aí a gente sabe quando esses estágios acontecem, a gente vê ao longo, a história nos conta o que acontece. Acho que a gente é um momento de ter bastante calma, defender cada qual sua posição, sua visão de mundo. O mundo que eu vim, ele me forjou, me formatou de uma maneira de ver o mundo que é diferente de uma outra pessoa, que tem outros valores, que tem outros entendimentos, teve uma outra concepção de mundo, leu outras coisas, acessou outros... Viveu outros ambientes, que são diversos, mas que formam essa grande comunidade que é o planeta Terra. O mundo ia ser uma chatice enorme se todo mundo pensasse igual, né? Você imaginou? Se todo mundo gostasse da mesma coisa e tal, ia ser um negócio muito, muito chato. Muito chato. Eu concordo contigo nesse negócio das ideias, dos debates, embora aqueles que querem esconder os malfeitos em alguns períodos dizem que tem que olhar para frente, que não tem que olhar para trás e tal. Essa parte eu não concordo. Eu acho que aquilo que os erros, se cometeu-se crimes, se foi além daquilo que está escrito ou que está acordado, eu acho que tem que ser punido. Não dá para passar por cima disso, não. Agora, o debate de ideias, a polarização de ideias e da política, ela vai até um certo ponto. A partir daí, ela tem que ter regras. Se você seguir as regras, as coisas estão que os limites legais em campanhas políticas no Brasil nós já estabelecemos já há algum tempo. É que sempre tem gente querendo passar desses limites e além dos limites. Mas eu acredito que a gente está recuperando novamente essa... É uma minoria ruidosa, né? E o barulho deles reverberava, né? Não, e eles... Tem um pessoal que me parece... não. Foi despertado nos últimos 4 anos esse negócio do patriotismo que não tem nenhuma relação com ser patriota de verdade. É uma coisa... eu sou patriota, mas nem sabe o que isso significa. E que não conhece absolutamente nada de política. Nunca fez política, não sabe como é que funcionam as relações políticas, as instituições políticas e se metem a querer questionar a STF, as instituições, né, tudo para eles que é contra aquilo que eles pensam, o que dizem para eles são contrários a esse tipo de coisa. Então, vai levar tempo até essa poeira baixar, até essas coisas voltarem aos seus devidos lugares. Eu acho que leva tempo. Mas, Jair, antes da gente debater a conjuntura, vamos lá, você voltou para cá em 2003, assumiu a GEAB. Vamos retomar. Assumiu a GEAB com a Marilda e de lá para cá você continuou militando com ele? Eu fiquei na assessoria dele, ele se elegeu deputado em 2006. Fomos para a Assembleia Legislativa. Tivemos um mandato, ele não foi reeleito. Ele tinha um escritório político dele e eu segui junto a ele. Até porque a gente participou ativamente da implementação de políticas públicas da habitação no interior do estado, que era pensado por outras cabeças, mas eu me lembro perfeitamente no episódio, eu estou tentando me lembrar o nome da aldeia em Miranda, que veio o Olívio Dutra, então ministro das cidades. Foi implantado no governo do ex-governador Zeca, na gestão do Amarildo na GEAB, 15 unidades habitacionais na aldeia indígena. Foram as primeiras 15 unidades habitacionais, casas populares em aldeia indígena no país, que se tornou um modelo para os outros estados, para as outras unidades da federação. Essa construção dessa política, Mariana, e aí que eu falo que quando a gente vem lá da base, de formar, fazer política na base, mesmo quando você chega aqui, está no seu DNA essa formação e você não perde esse link bases, é que o resultado, você ter estado na base e ter ouvido muita coisa plural, muito diversa, te forma uma perspectiva de você ter uma amplitude nas suas atuações quando você tem a oportunidade de ação. Você recebe alguma coisa que fala, olha, você pode fazer tal coisa aqui. E, na verdade, quando você vai galgando esses espaços, você tem um objetivo de uma hora chegar a falar,
Tem alguns que têm vontade de ter um mandato, o que não é o meu caso. Eu não tenho vontade de ter um mandato, porque eu vou até citar o meu amigo falecido Amarildo. Ele fala: Jairo, para fazer política, você tem mandato. Você tem que gostar, mas tem que gostar muito. Que as pessoas olham só o que você tem. A aparência, né, tem uma redoma de poder que é falsa. É uma proteção de tela. Né? Se você mexer o mouse, aparece tudo ali. Você abre mão da sua família. Bom, você já fez isso algumas vezes. Você abre mão da sua família, o aniversário dos seus filhos. N coisas da sua vida que vão ficando para trás. E você está exercendo uma função ali. E a outros parece que ela é uma coisa tranquila, suave, que você tem mais benesses do que qualquer outra coisa. Você tem um status bacana, aquilo tem um glamour externo. Só que a gente que convive com aquilo, Mariano. O comum é que político trabalha pouco e ganha muito. Isso é um lugar comum. Mas a gente que trabalha com isso e convive com essas pessoas sabe que eles são seres humanos como a gente, sofrem, têm emoções, se aborrecem, às vezes perdem um pouco a paciência. São humanos e estão ali tratando e trabalham muito, estudam muito, se preparam muito. E ele me dizia, para você fazer política, você querer ter um cargo eletivo, você tem que gostar muito e saber que tem esses problemas. Portanto, eu conhecendo isso por dentro, eu nunca quis. E é uma coisa assim, se alguém fala, eu quero, eu falo, posso te ajudar. Mas para mim é uma coisa que eu acho que são perfis. Não dá para todo mundo jogar com a 10 no meio de campo. Alguém precisa ser lateral direito, alguém precisa ser zagueiro, um lateral esquerdo para ir para o futebol, que é uma coisa que todos nós gostamos. Então eu acho que na política, para quem tem mandato, também é assim. Tem um que tem que ter o mandato e tem que ter os outros que cumprem. Tem um que tem que ser o corajoso. E eu considero assim. Quem se propõe a disputar uma eleição, eu já acho uma pessoa de bastante coragem, de bastante decisão, porque não é decisão fácil. A gente sabe bastante de como é que esse é um ambiente bélico, é um ambiente difícil, é um ambiente carregado, que as regras nem sempre são respeitadas. Há problemas, invariavelmente. Verdade, é bastante difícil isso. Então, nesse período com o Amarildo, você ficou na assessoria, agora no... Eu fiquei comandando o interior da política dele, que assim, a gente tinha uma equipe de Campo Grande, e ele criou uma coordenação para o interior. Né? Ele tinha um chefe de gabinete dele e eu coordenava o interior para ele. Então, eu fazia todas as atividades nos outros 78 municípios. Eu tocava a política junto com ele. De organização, de agenda, enfim, aquelas coisas que você sabe da política, né? Emenda, conversar com o prefeito, cuidar dos interesses do município junto a Brasília, junto aos deputados federais, junto ao governo do estado. Então, é um trabalho também bastante exaustivo, mas é um trabalho enriquecedor. Ele não é tão... Ele não me causou tanta... Apesar de ele ter um pouco mais de glamour, assim, você tem um destaque um pouquinho melhor, ele não me deu tantas alegrias quanto trabalhar na habitação. Mariana, na habitação, você chegar para uma família, pegar a chave da casa, falar parabéns, esse é seu lar, a sua casa. Poucas vezes na vida você sente prazer, uma coisa assim tão boa de... Não tem ninguém olhando, mas você sabe o que você está fazendo. Eu converso isso com meus filhos sempre. O meu período na habitação foi muito rico. Foram só 3 anos e meio, mas foi muito rico. A gente trabalhou muito. Era tudo muito difícil, era longe, o tempo era outro. É uma vitória que a gente sabe que conquistou e que as pessoas às vezes não veem, né? Existiam políticas públicas do governo do governador Zeca, do ex-governador Zeca, e quando eu saía para fazê-las, Mariana, invariavelmente eu lembrava dos meus pais. Puxa vida, que bom se no tempo dos meus pais tivesse isso. A nossa história teria sido tão mais leve. Mas eu não sei se seria tão rica também, quanto é a história de cada um de nós. Eu acho que são coisas do tempo, mas eu acho que essa visão mais para o social, esse cuidado mais com as pessoas, ele é marcado a ferro e fogo na gente, e é uma coisa que você se desvencilhe porque você alçou um novo voo, você acendeu um novo degrau. Isso você traz com você na sua formação, e aquilo que eu te falei antes. Sempre que você pode, você está numa posição que você possa fazer. A gente não pode perder. Vamos falar de uma coisa, não sei se desagradável ou triste, mas como é que é
perder um companheiro, um amigo, um líder como o Amarildo. Eu conheci o Amarildo 82, 83, 86, campanha de 86, 87 por aí, eu conheci o Amarildo. Ele era presidente do sindicato dos agentes tributários. Mas assim, a minha relação com ele sempre foi eu na direção do partido e ele como militante. Às vezes a primeira eleição de deputado estadual dele foi em 94, me parece. Assim, nunca fui muito próximo, mas você é amigo dele, amigo pessoal, e logo depois de uma vitória, de uma reeleição e conquistada a duras penas, como que foi isso? Fica sem chão. É um sentimento, eu já estava na subsecretaria há pouco mais de, fazia uns 30 dias que eu estava subsecretário, havia combinado com ele, a gente divergiu bastante antes de eu ir. Você que toca bastante as minhas coisas e tal, mas a gente acabou entrando num consenso e que era importante ir para a subsecretaria. Eu, na verdade, Mariana, assim, desde que eu entrei lá, nos anos de 2003 a 2006, no período da habitação, eu tinha uma proximidade com o Amarildo relativa, quem trabalha com ele. Mas quando eu fui para o mandato e comecei a cuidar das coisas da política, todas as viagens que o Amarildo fazia para o interior, eu necessariamente tinha que estar junto. A gente ia e voltava conversando, a gente conversava, tinha reuniões intermináveis. E assim, o Amarildo, ele tinha uma expressão meio sisuda que as pessoas falavam, diferente. Mas era, o Amarildo, a gente gostava, ambos gostamos de música popular brasileira, boa música, e a gente gostava de ouvir rock, e a gente ia conversando, ouvindo música, conversando de política, tratando dos grandes temas, de coisas localizadas do município. E quando você percebe, aquilo que você falou, quando você percebe o convívio te fez tão próximo, você fala, putz, o cara já é meu amigo, e você estabelece, bom, eu tenho uma relação institucional aqui que eu não posso me atrever a romper por uma questão externa. Mas internamente você sabe, o cara te liga e fala, não, você é meu irmão. O Amarildo me chamava de meu irmão. Ele, quando foi pro hospital, eu achei que era uma coisa assim, eu até liguei para ele, falei, pô, nós já não temos mais a mesma idade, tem que cuidar mesmo dessas coisas e tal. Eu estava reclamando um pouquinho de dor no peito e tinha uns exames para fazer, eu falei, aproveita e já faz. Mas assim, perder uma pessoa porque ele foi meio que um referencial para mim. Não que você procure exatamente copiar, mas existiam valores dentro daquele mandato que era muito plural. Pra você ter uma ideia, o nosso mandato tinha pessoas de religião de matriz africana a evangélica, passando por todas as religiões. Nós tínhamos pessoas de todas as orientações sexuais dentro do nosso mandato. Era um mandato extremamente diverso, absolutamente democrático. Aquilo era um núcleo de debates, e às vezes uma reunião que era para durar 15 minutos, durava 2 horas e pouco. Você tinha que ouvir o outro lado, tinha que conviver com... Obviamente a última palavra era dele. Sempre foi porque ele era o timoneiro daquela equipe, ele era o capitão daquela nau. Mas era um ambiente que a gente era muito rico. Eu tenho amigos, os grandes amigos que eu tenho na minha vida hoje são oriundos de lá. Eu vou te citar um aqui que talvez seja o Paulinho Barbosa, da CBN. O Paulinho Barbosa é meio que uma referência para mim também, né? O maior parceiro que eu já tive em política eleitoral foi o Paulinho, gente. Aquela coisa do lateral direito e o ponto direito, você já jogava por música. Por música, né? Então, perder esse referencial é mais ou menos como você falou, não é nem ficar sem chão, é você estar no meio no alto mar e ficar sem barco. Sabe? Foi um momento bem... Enfim, foi um momento bem difícil, mas que a gente vai superando o tempo, o tempo vai cicatrizando algumas coisas. Assim, ainda hoje, nas ações que eu faço, variavelmente eu me pego pensando, como é que seria se ele estivesse aqui para ver, pô, tá indo bem ou não. Porque existe uma coisa que o Amarildo fez com todos que trabalharam com ele,
foi a tal da régua, o sarrafo. Se você pulava até aqui, o Amarildo sempre colocou o sarrafo aqui. Ele sempre fala, não, só até aqui eu não quero. Só até aqui não serve. Tem que ser aqui. E quando você está vivendo isso, fala, esse cara É um chato. que é um chato, ele quer me lascar. Sabe? Mas depois que você passa um tempo, você fala, caramba, né? Eu só cheguei até onde eu estou chegando em determinados pontos, óbvio, tem muita coisa que você constrói em outras, sustentando em outras coisas. Mas em muita coisa, né? No detalhismo, no cuidado, na organização, né? no cuidado, no trato, com a forma com que você fala, né? A possibilidade de ouvir diversas nuances. E uma coisa que ele me falava, Jair, a gente tem que, não importa a situação que você tiver, você tem que ter lado. Não tem problema você ter lado. Você pode perder, você pode ganhar, você nunca vai empatar na vida. Mas você pode perder ou pode ganhar. Mas é importante que as pessoas olhem para você e saibam. Saiba onde você está. Eu sei qual é o lado dele. Né? Então, é isso. O referencial que eu perdi foi um referencial de vida na política. Mas depois você se pega fazendo muitas coisas, que eu falei até do Paulinho Barbosa e de Agamenon, que também é meu amigo, você pega um pouquinho de cada um. E isso influencia na gente e é natural Vai tocando o barco. E é natural que seja assim. Mas assim, falta, eu acho até o dia que eu morrer, o Amarildo vai fazer falta. Ele era muito parceiro de viagem de todos os dias. Era raro 3, 4 dias no ano que a gente não se falasse, mesmo no período das férias. A gente estava sempre se falando. A gente era muito Parceiro. Muito parceiro. E às vezes ele ligava, mandava um vídeo de uma música. Tinha uns negócios, né? Ó, ouve essa. Então, assim. Tinha isso também, né? Ó, pô, o Corinthians foi mal, nós ambos corintianos doentes. Pô, o Corinthians tem que, sabe? Onde que tá passando o nosso jogo? Tem que trocar o técnico. Isso. Tinha essa coisa. Juiz, filho da... Ela saiu do âmbito político e você percebe que se tornou amizade quando essas coisas começam a acontecer. Mas assim, se eu tiver como definir, é um duro golpe. Um duro golpe. Mas que a gente tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência e seguir em frente, que eu acho que assim, se você analisar faz friamente, parte da vida. Ele olharia assim e fala, ó, tá bom, agora sacode a poeira e vai. É o que a gente tem feito. Vamos para a Subsecretaria de Assuntos Comunitários. Eu fiz movimento comunitário por muito tempo. Eu sou um dos fundadores da FAMENS, 85, 86, participei da ascensão das associações de moradores. Tinha uma outra perspectiva, depois se transformou nessa que me parece que deu uma parada no tempo as associações, né? Precisam dar uma repaginar. Depois precisa dar uma e na época a gente sempre na briga do movimento era ter uma representação, uma secretaria, alguma coisa que pudesse dialogar com o movimento comunitário. Agora tem no município e tem no estado, tem a sua pasta. Como é que é isso? Como é que é a relação com esse movimento comunitário? Tem conseguido dialogar, fazer políticas públicas, ter essa relação? Agora em março faz 1 ano que eu assumi a pasta. Era uma pasta relativamente nova. Era um pedido do movimento comunitário ao então governador candidato a governo, Eduardo Riedel, hoje governador, que fizesse algumas ações, e a gente vai falar disso agora há pouco. A relação estabelecida foi exatamente eu procurei o movimento comunitário, procurei a UMAN, chamei a dona Ruth do Clube de o presidente da FAMENS, Maidana, já esteve com a gente. Tive o cuidado de chamar os líderes comunitários que participam dos conselhos daqui de Campo Grande, 7. E a gente, desde o primeiro momento, eu chamei eles e falei, a gente vai precisar construir no ano que vem, mas eu quero que vocês tenham um pouquinho de calma, eu preciso organizar algumas coisas. E no ano passado, devido a um pedido do governador para a gente, nós precisamos interiorizar as ações. O movimento comunitário ele não acontece só em Campo Grande. Então eu queria que vocês pensassem em alguma coisa para a gente trabalhar no interior. É um compromisso meu, a municipalização. Então, logo no começo, a primeira coisa que eu pensei, falei, eu preciso conversar com o movimento comunitário e onde é que eu vou fazer isso? Porque tem
existem tendências políticas eleitorais dentro do movimento comunitário, é natural que seja. Em todo lugar existe. Só que no movimento comunitário parece que ela é um pouco mais acentuada. Eu escrevi um projeto chamado Perifeirarte. Perifeirarte. Arena Comunitária Perifeirarte. É periferia, junção das palavras periferia, feira e arte. Do que se trata o projeto? A gente identificou de cara, logo que entramos, a grande reclamação era a falta de acesso a recursos, projetos. Por que acontecia isso? Por que ainda acontece isso? Elas estão inviabilizadas institucionalmente. Estão com o CNPJ com problema, tem problemas contábeis, tem problemas jurídicos. Então, existe um problema de fato que precisa ser resolvido. E a gente está trabalhando nisso, eu vou falar nisso daqui a pouco. Só que num primeiro momento, era importante que a gente fizesse um curso de formação continuada para esses líderes comunitários do interior e de Campo Grande, e que a gente levasse o pessoal da Receita Federal e o pessoal da ANOREG ou dos cartórios nos municípios para interagir com eles. Da importância de retomar o aspecto jurídico, contábil e legal da associação. O quanto isso causava de perda para as associações. E o quanto isso causava de perda principalmente para a comunidade que eles viviam. Consequência disso, você não consegue acessar programas nem recursos, porque você está invisível juridicamente, você perde essa oportunidade. Então a gente passou por um processo de conscientização no Perifeirarte. Aí eu ia lá na comunidade que o Mariano era presidente do conjunto Tuiuiu. Eu ia lá, Mariano, olha, a gente gostaria de fazer aqui, vou conversar com o seu prefeito, vamos fazer aqui vou trazer o pessoal da Receita Federal, vou levar um pessoal da Defensoria Pública, eles vão também palestrar, vou levar o pessoal da ANOREG, também vai palestrar, e estou levando um pessoal da Economia Criativa, que vai ensinar vocês como é que vocês podem fazer com o que vocês têm, gerar recursos. É o Décio Coutinho, que é da CETESC, Décio Coutinho, da Economia Criativa. Então, assim, a gente, baseado nessas 4, eu ia até a sua comunidade, fazia 2 dias de curso de formação continuada à noite, por conta dos horários, convidava os líderes comunitários que tinham. E aí, quando vocês vinham, sempre na abertura ela falava, gente, quem é que toca violão aqui? Quem é que fala um poema e tal? E ia identificando essas pessoas. E chamava eles para ir na feira, lá na sua comunidade. Eu falava, Mariano, que dia que é a feira aqui no seu bairro? Você falava, já era na quinta-feira. Então, nós vamos fazer o curso na terça, na quarta, na quinta, nós vamos encerrar na feira. Bom, combinado? Não. Aí pegava esse pessoal que faz malabarismo, artesanato, rede de pesca, qualquer manifestação cultural daquela localidade, convidava para ir para a feira junto com os feirantes. E aí eu pego um grupo aqui da Fundação de Cultura, um grupo de música, que é o IP de Serra, que é um grupo de forró. Tem uns meninos do Maracangalha, que é um teatro mambembe, que eles vão no chão da feira e faz malabar e fogo, cantam, dançam, representam no chão da feira. A gente faz uma grande celebração à cidadania, que é o encerramento desse curso, e lá na feira a gente entrega a qualificação, a capacitação ou a formação, como queira, desses líderes comunitários. E a gente colocou algumas regras nisso. Primeiro, para fazer isso, a prefeitura tem que estar de acordo no interior, porque é uma ação política e você precisa do aval da prefeitura. Então, segundo, como a feira é um ambiente mais popular e democrático da comunidade, não vai ter palco. É chão. Então, se o presidente da associação quiser fazer uma fala, vai ter o sonzinho, né? Ele vai fazer. Feito, vereador, presidente da Câmara, enfim. Essa parte do cerimonial a gente não toca. É tudo no chão da feira. E ele acabou, a gente diz em político, acabou pegando. A gente fez uma em Bandeirante, uma em Três Lagoas, com mais de 2.000 pessoas. Fizemos em Bela Vista, uma muito boa, e finalizamos Rio Verde na última. E agora eu já tenho demanda de umas 4 prefeituras já para a gente fazer esse ano do Perifeirarte. Que é assim, vai chegar um momento que essa chamada de atenção para a regularização ele vai ter passado e a gente vai colocar outras temáticas relevantes para o movimento comunitário. Isso sempre vai estar presente, sempre vai ter. Sempre, é uma coisa que é sempre necessária, né? Então eu já procurei o Conselho Regional de Contabilidade, eles se propuseram nos auxiliar nisso.
A OAB se propôs a nos ajudar nisso. A ANOREG se propõe a nos ajudar nisso. A gente elaborou uma espécie de conselho estadual. E concorrente a isso, para a gente não fazer só isso, tinha um contrato de gestão que é implementado no governo do governador Riedel. Você assina um contrato de gestão do que você vai executar. Eu peguei os 21 municípios de menor IDH do estado, de menor IDH. A gente pegou e foi até esses municípios para identificar serviços comunitários que são executados, exercidos, ou que existem, ou que estão inativos. E a gente tem um mapa desses 21 municípios de menor IDH, onde que tem, o que precisa ser feito, que vai parametrizar as identificações esse ano. E eu quero fazer mais 28. E depois eu quero finalizar. Então são 3 anos. É uma equipe pequena e a gente precisa fazendo as outras coisas. Mas essa identificação é importante porque, invariavelmente, Mariana, esses municípios são os que mais precisam da ação de política pública. O Estado presente é onde... O ente, exatamente. O ente, Estado, ele precisa estender a mão para essas comunidades. São as mais necessitadas. São as mais fragilizadas. E elas, invariavelmente, são mais frágeis de informação. Então, quando eu levo o Periferarte, eu falo, eu estou levando um curso de formação e informação. Porque a gente leva informação sobre doação de sangue, de medula, destinação de resíduos sólidos, porque impacta lá o pneu, a garrafa, vai dar dengue. Então, a destinação do resíduo sólido naquela comunidade. Às vezes passa um pouco por alguém chegar e falar, olha, façam diferente isso aqui que pode melhorar. Às vezes vocês não precisam revolucionar o mundo, mas comecem a revolução por aqui, pelo quintal de vocês. Então é essa conversa muito, muito honesta que a gente tem com o movimento comunitário. E em Campo Grande da mesma forma. Eu chamei todos para reuniões, a gente já está... E a gente daqui a pouquinho vai falar sobre o plano estadual, a gente vai escrever um primeiro plano estadual. Políticas públicas, movimento comunitário do Mato Grosso do Sul. Todos os... A gente vai ter que fazer encontros em diversas regionais, a gente está construindo isso. Você está delimitando o que é função do serviço comunitário, do trabalho da liderança comunitária? Não, até porque a nossa subsecretaria ela é de planejamento, coordenação, integração e articulação, é muito mais isso, né? Eu converso somos 4 servidores lá, Tânia, Paulo Ângelo, José Arante e eu. E eu falo para eles, protagonistas das nossas ações, o protagonista das nossas ações tem que ser o cidadão, das nossas ações. O protagonismo tem que estar voltado para ele. Então a gente chama muito essa parceria com o movimento comunitário, para que o movimento comunitário, se ele quiser executar, a gente quer dar estruturar, suporte. E se eles quiserem, não, nós precisamos que vocês façam junto, que é o que está acontecendo agora, você vai e faz. Está dando uma medida, a gente está fazendo testes, né? Ó, isso aqui está funcionando. Vamos aqui? E tem funcionado bem. Então, identificado esses 21 municípios do contrato de gestão, estabelecido o Periferarte, a gente parte agora para essa etapa de escrever o plano estadual, que está contido num documento as reivindicações do movimento comunitário protocolado junto ao governador Eduardo Riedel. Por óbvio que você não consegue contemplar tudo, porque tem algumas coisas que elas precisam ser constitucionais. Mas a gente ainda vai discutir a exaustão com eles. E a gente não tem um parâmetro para seguir. No Brasil não existe uma secretaria ou subsecretaria estadual que tenha escrito um plano de políticas públicas para um movimento comunitário. Pode ser que tenha alguma prefeitura que tenha feito isso, mas é muito mais voltado sob a perspectiva da assistência social e da obras, e sob a perspectiva da cidadania, que é o olhar que nós temos. Então a gente quer, óbvio que vamos fazer, a cidadania engloba todos esses. Consegue um lastro muito maior se você trouxer todo mundo. E a gente, enquanto executivo, tem que propor, mas você tem que fazer uma escuta qualificada. E aí é aquele trabalho de fazer adequação. E a gente está iniciando esses trabalhos do plano estadual, políticas públicas.
do movimento comunitário do Mato Grosso Como é do Sul. que é fazer todo um trabalho inovador desse calibre, que é extremamente amplo, grande, necessário, sem a liderança do deputado? Porque o governo é um governo de coalizão, vamos Sim. dizer assim. Tem todas as matizes ideológicas Sim. são contempladas no governo do Eduardo Rito, da esquerda, da direita, todos lá. E vocês perderam esse elo político que tinha de pressão, de negociação com o governo, o olhar. Como é que está sendo feita essa ponte? Vocês já conseguiram restabelecer esse diálogo? Sim, nós temos. Eu tenho uma relação também de muito tempo, muito boa, com o deputado Vander Lobé. Hoje, deputado Vander. Conheço o Vander, eu acho que desde 2008, 2010. Então, já trabalhamos juntos. O Vander meio que assumiu essa função de fazer essa interlocução junto ao governo do Estado. Ele e o deputado Zeca meio que conduzem. Então, e a gente estava numa secretaria, que era a Secretaria de Esporte, Turismo, Cultura e Cidadania, que era a CETESC, e agora ela foi desmembrada para uma Secretaria de Cidadania só, SEC. Hoje já estou na SEC, Secretaria de Estado da Cidadania. Tem a secretária que é a Viviane Luiza. A Viviane Luiza, ela tem sido a nossa interlocutora junto à alta administração, por assim dizer. E a gente chega com um trabalho extremamente organizado. Para chegar a esse ponto de viabilizar esse trabalho que eu estou fazendo, se eu tentasse implantar ele em março do ano passado, muito provavelmente eu não consigo. Por falta de tempo, por falta de legitimidade minha em frente a uma subsecretaria, por falta de interlocução com as bases, coisas que a gente já construiu em um ano. Né? E a gente que trabalhou com política eleitoral, eu que trabalhei no parlamento, ele literalmente vem do parlare, do italiano parlare, você precisa conversar com as pessoas, precisa transitar em diversos meios. E é isso que a gente tem feito, ouvindo, deliberando, construindo. Né? E a gente tem um apoio considerável da nossa secretária para estabelecer essas políticas. Por óbvio que você não consegue fazer tudo que a gente gostaria. E mesmo que se duplicasse o que eu tenho, se dobrasse o número de servidores que eu tenho, a estrutura que eu tenho, eu ia pedir para dobrar, a gente é assim, a gente quer sempre mais, a gente quer fazer melhor. Mas eu acho que a gente está numa toada de programação, de organização, de saber onde a gente quer chegar. Né? A gente quer fazer agora o conselho, quer estabelecer o plano, para depois a gente ter um conselho estadual, mundo. E aí, o que isso potencializa as ações de uma secretaria. Né? Talvez não, com certeza, quem me suceder, e eu não sei se é amanhã ou daqui a um ano, ou daqui a 5 anos, quem me suceder vai pegar um caminho um pouco menos tortuoso e menos espinhoso. Com revestimento primário já. E assim, com um olhar com um planejamento do que fazer e de onde quer chegar. Porque eu acho que em algum momento você tem que parar e fazer isso. Não dá para fazer ações dispersas achando que você vai conseguir. Você me falou aqui do ato que fecha esse treinamento que você dá, chão de feira, microfone, presidente, vereador, prefeito e tal. Aí nós estamos em 2024, ano eleitoral. Você tem um planejamento de fazer isso em 21 municípios. Até quando a legislação permitir. Do ponto de vista do Estado, eu acho que a legislação vai permitir. É município que vai estar impedido de fazer, talvez... Vamos ver os normativos que o TRE deve lançar. Talvez o prefeito que vai para a reeleição não possa, mas vai substituto, enfim. Sim. Mas eu estou vendo isso. Mas até lá, até os 6 meses antes, até março, não sei... E a gente deve mudar o regramento disso na próxima eleição, porque a última coisa que eu preciso é de um problema institucional da minha subsecretaria com justiça eleitoral, com alguma coisa mas não é nem da justiça eleitoral que eu estou pensando. Estou pensando a pressão ou a reivindicação daqueles que querem disputar a eleição e ter esse palco. Esse que você chama de chão é um palco
numa feira que todo mundo cobiça e tem surgido essas pressões, esses interesses, já descobriram, porque esse trabalho que você está fazendo leva muito tempo para ser descoberto, porque às vezes as pessoas acham que isso não vai dar resultado eleitoral e tal, deixa o Jair lá tocar. Alguns prefeitos já descobriram isso, eu estou bem demandado esse começo de ano já, para fazer algumas prefeituras, né? Eu já tenho, inclusive ontem um prefeito veio pessoalmente conversar comigo aqui. Vamos fazer, porque isso aqui, eu vi o vídeo na rede social, o meu colega me falou, é muito legal. Mas eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter. As regras postas, Mariana, eu não vou discutir, a gente cumpre as que estão. Eu sempre tive comigo que, tanto para o nosso lado quanto para os outros, é desigual você concorrer com um sujeito que tem um mandato. Ponto. Claro. O Mariano é prefeito de Ribas do Rio Pardo e eu vou lá disputar contigo na sua reeleição. Eu acho de verdade que não é por aí. Eu não acho que seja justo sob o ponto de vista de você olhar. Não estou falando da justiça. Falando sobre o ponto de vista das oportunidades. Até porque a justiça nem sempre é justa. Mas sim, já é uma outra conversa. Então, mas é um cuidado que a gente vai ter, e eu agora estou até cuidando quando o TRE vai começar as tratativas das normativas. Eu quero acolher isso, eu já conversei com o pessoal da nossa subsecretaria, falei, a nossa subsecretaria não vai pisar fora da faixa do que for determinado aqui. O que for permitido, você tem que admitir. Até porque eu não faço uma ação dessa, o governo não faz sozinho. Eu sou demandado pelo gabinete da prefeitura e a gente inicia as tratativas e faz em parceria. Sempre a educação participa com a gente, a assistência social participa com a gente, a presidência da Câmara quer participar com a gente, né? E o prefeito sempre dá uma passada nesses eventos. E é legítimo, é natural, ele é a autoridade máxima daquela localidade. Eu acho que as regras elas podem ser um pouco mais restritivas esse ano, mas a gente não pretende diminuir, não, sabe? A gente vê a necessidade, é um trabalho que ele muda a perspectiva de algumas figuras que trabalham há muito tempo no movimento comunitário. E eles falam, puxa vida, eu estava aqui desanimando, que bom que vocês apareceram, que bom que vocês estão com essas ideias. Vocês querem ouvir a gente, vocês não vão trazer nada pronto de lá. Quando eu vou conversar com eles, eu falo, eu não tenho uma solução mágica, porque no ano eleitoral o que mais aparece são soluções mágicas. Não, isso aqui não funciona, isso aqui eu vou resolver. Aí você olha o sujeito e fala, cara, isso não é nem atribuição ao cargo que ele se propõe, não é atribuição dele. Mas enfim, tem gente que prefere fazer o jogo eleitoral dessa forma e faz. Eu prefiro ainda, eu vi uma entrevista ontem da minha secretária, da Viviane Luiza, e ela fala que ela perguntaram para ela se ela tinha pretensões políticas, ela falou que ela quer fazer bem feito políticas públicas. Até falaram, você escapou dessa, mas eu entendi ela até pelo histórico que eu te falei de eu não querer disputar nada, eu acho que assim, você tem que focar o seu trabalho e fazer bem feito. Se acontecer alguma outra coisa, e eu vou citar aqui de novo meu amigo Amarildo, ele vai falar, Jairo, o político, ele é resultado de um técnico bem feito. É um técnico bem feito. Não tem como você não ter um resultado político eleitoral. Assim que ele... Então, voltando, fazendo uma análise, nesse um ano, de 0 a 10, você chegou até onde na secretaria? Eu fui a 7. 7? A 7. Então já mais da metade do caminho. Não, porque eu não vou chegar a 10. Eu acho que ninguém chega a 10. Eu tenho mais 1,5 para avançar, que é tudo isso aqui, porque isso aqui consolida os primeiros passos. Quando você estrutura uma política pública de Estado, o cara pode me exonerar amanhã. Mas ela já está instituída. Ela está instituída, é uma política pública de Estado, não é de um governo. A minha vontade é que ela seja uma política de Estado. Eu tenho um longo caminho para construir isso. Inclusive política. A gente precisa conversar com o parlamento. A gente, que eu digo o executivo, né? Porque existem as esferas. A hora que eu tiver com isso elaborado, eu passo para a secretária, ela que cuida disso, com Casa Civil, com o governador, enfim, com quem compete a cada setor. Mas eu acho que aí cabe uma conversa com o parlamento e tal.
Eu estou bastante otimista e eu acho que sem isso, sem, Do ponto... sem esses passos aqui, Mariano, eu acho que é contraproducente você fazer qualquer outra coisa. O que você vai fazer, você vai tentar com uma goma de mascar tapar o buraco do Titanic. Não vai conseguir. Você vai fazer de conta que está fazendo, você vai ter boa vontade, as pessoas vão acreditar que você vai conseguir fazer alguma coisa, você vai gerar uma expectativa. Então, no campo das expectativas, quando eu converso com eles, puxa, isso é muito legal. Mas é trabalhoso e eu espero que vocês me ajudem. Movimento comunitário, eu quero vocês me ajudando nisso. Isso vai dar trabalho, mas isso vai sedimentar o caminho para a gente avançar. No meu período de fazer política partidária, sempre tinha um tripé que eu seguia. Era o que cada ação gerava de política, né, o que isso gerava de consciência, que a gente hoje chama de cidadania, e o que gerava de riqueza, que normalmente era o emprego. Eu não sei se essas variáveis continuam sendo as mesmas. E na ação da Secretaria, a cidadania, é claro que todo esse trabalho, o resultado disso. O resultado eleitoral também, aqueles que têm um olhar mais social, logo vê que é possível. Do ponto de vista da geração de renda, de riqueza, para fixar esse trabalhador, Então, a gente tem essa visão? Ou é pela cultura, artesanato, música? Não, Ou é a economia criativa é um parceiro nisso. É. Ele pensa na geração de renda para fomentar o movimento comunitário. Ali na sua comunidade, como é que você pode gerar renda com o que você tem? Ele exemplifica muito isso. Mas eu acho que, para além disso, Mariana, a gente tem que pensar dentro do plano estadual, a gente ter essa perspectiva de fazer, aí sim usar uma coisa que é muito propalada em todos os lugares, que é a transversalidade. Eu conversar com a Secretaria nossa de Emprego e Renda, eu conversar com a nossa assistência social, de onde cabe, porque são coisas diversas, a assistência social e a cidadania, onde cabe ainda essa sustentação lá para gerar uma base para que essa tenha. Basicamente é o seguinte, Marina, o sujeito com fome ele não consegue pensar. E a gente tem que ter isso claro. Né? O sujeito com fome ele não pensa. Então, em alguns momentos você precisa, assim. Você precisa ajudar, estender essa mão. Mas eu acho que o plano ele já vai pensando nisso. Porque a geração de emprego e renda, se você tiver um cidadão consciente, ele tiver um sentimento de pertencimento à comunidade que ele e tiver consciência coletiva, eu acho que isso é meio que encadeia você levando passos, vou dizer que trôpegos, não, mas eu vou dizer que em passos lentos para você avançar. Eu não acredito assim numa solução. Aquilo que eu te falei de solução mágica, eu não acredito. Você chega e fala, ó, tem isso aqui. Não, você tem ela por um tempo, por um período. A consciência da organização da organização do povo, de uma maneira geral, é uma coisa que é secular, né? Da noite para o dia. Eu estava lendo a coisa dos 4 anos, tem um escritor, eu não me lembro o nome, mas o cara que ele cita é o cara que dá o nome, não sei se você gosta de futebol americano, tem uma competição que chama Super Bowl, que é o melhor do ano. Sei isso da imprensa. O nome do troféu, acho que se não me engano é Robert Trombini, salvo engano. E esse cara era um treinador que faleceu em 70, e lá atrás ele dizia para os jogadores dele, ó, o que conta, o que vai contar nessa história, não é a quantidade de vezes que você caiu, mas é a quantidade de vezes que você quis e se levantou. Então, eu acho que no movimento comunitário a gente fala muito com a periferia. Você precisa passar, não nessas palavras, você precisa passar no inconsciente dessas pessoas, ou falar isso de uma outra forma. Olha, o importante não é o lugar como você está hoje. O importante é que você tenha vontade, que você levante. Se levantar pressupõe uma ação, você está se levantando. Se levantar, você pode ir de novo. E eu acho que quando a gente tem um viés mais da cidadania, que você fala de consciência, e aí sem colocar pensamentos de posicionamento político eleitoral, mas
A gente tem uma visão um pouco mais voltada para o ser humano. Minha formação, a minha história, pelo pouco que eu falei para você aqui, a gente tem é porque eu sou oriundo disso. Eu não podia ser diferente. Sabe? Eu não posso chegar num lugar agora e virar, não, olha, aqui eu tô deslumbrado com isso, eu vou fazer outra coisa. Eu não me permitiria isso, porque a minha história ia me cobrar logo ali na frente. Pô, você teve uma oportunidade e não fez. Então, mas só para responder a sua pergunta, eu acho que tem que, em algum momento a gente vai debater como gerar renda, de como fixar esse cidadão lá na comunidade dele, para que lá ele dê frutos da sua formação, do seu desenvolvimento e consiga carregar mais gente junto, pelo exemplo, né? Pelo auxílio, por uma palavra, por um gesto. Às vezes o gesto de ficar ali é bastante importante. É representativo. Jairo, já indo para o final do nosso bate-papo, você é filiado ao Partido dos Trabalhadores, está em nome do PT numa subsecretaria Sim. no governo do estado, e 2024 é ano eleitoral. Como é que o PT pode se apropriar dessa sua experiência, dessa gestão que você está fazendo? O PT tem conversado contigo, plano de governo, aplicação dessas coisas? Tem essa perspectiva de fazer esse debate? Eu, na verdade, como sou filiado no mesmo partido, você está falando, eu estou fazendo as contas, eu estou indo para 30 anos no meu partido. 30 anos. Eu coloco à disposição todas as ações do partido. Comunico ao partido. Eu me coloco à disposição dos mandatários e dos dirigentes. Ontem estive conversando com um dirigente de uma corrente a qual eu pertenço, falando para ele das ações que estão fazendo, como é que eu gostaria que o partido se apropriasse disso, para debater o movimento comunitário, que é um movimento importante, e dentro do movimento comunitário tem um outro movimento, que é o movimento dos feirantes, que vive um momento quase que caótico, mas isso gera pauta para mais 1h30 de fala. Eu tenho conversado bastante com eles, até porque a gente faz uma atividade nas feiras. Né? E eu não faço em feira de mostra, eu faço em feira livre. Onde o sujeito toma o caldo de cana, compra o alface, é lá que a gente faz as nossas atividades. Mas eu tenho colocado à disposição do meu partido todas as ações que eu tenho. E assim, eu sou um soldado do meu partido, literalmente. O que eles precisarem, óbvio que a maior satisfação do mundo eu irei contribuir. E você contribuindo para a proposta de política pública, e dentro de uma agremiação que te contempla e que você faz parte há tanto tempo, é um sentimento bom. Ele é quase tão prazeroso quanto as funções públicas que a gente exerce. Né? Sugerir, pautar, discussão. E você já foi do Partido dos Trabalhadores, você sabe como é que isso é. Plenárias, as construções disso. Eu, de verdade, eu sim, estou muito disposto, muito aberto e eu adoraria participar dessa construção. Do meu partido. Como você falou, eu sou uma indicação do meu partido. Seria... Não faz parte do perfil, do meu perfil não fazer isso. Então, assim, de verdade... Está à disposição. Estou à disposição e vou procurar. Eu já procurei o partido. Vou continuar procurando. Já tive um contato com a nossa pré-candidata, ela, em janeiro agora, acabando um período de recesso. Vamos conversar, eu quero apresentar algumas propostas, me colocar à disposição. É assim que se faz a boa política, eu acho. Você pegando algumas coisas que você está fazendo e fala, olha, você que se propõe a ser gestor, eu tenho feito isso. Se você achar conveniente e adequado para a sua maneira de gerir, se quiser, a gente está aqui para construir. Está aqui à disposição. Gente, nós conversamos aqui com Jairo, subsecretário de Assuntos Comunitários do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Um bom bate-papo da sua história, da sua construção. E quero deixá-lo à vontade para você se despedir. Se a gente não tocou algum assunto, se tem algum programa que você não abordou, fique à vontade para abordar nesse momento. Gente. Obrigado, Mariana. A gente tem um programa que a gente deve fazer, mas é mais para o final do segundo semestre, pós-eleições, porque esse pode parecer que tem um viés eleitoral e no fundo ele não tem, então a gente
abre mão de fazer ele agora para fazer depois, que é o caravana de periferias. A gente quer fazer uma junção de ações, chamar assistência social, educação, para ser parceiro da gente em algumas atividades, em algumas campanhas pontuais, doação de sangue, medula e tecidos, destinação de resíduos sólidos, a promotoria e a defensoria para nos auxiliar em muito parecido com aqueles programas que existiam na época do governador Zé, só que a gente quer fazer isso nos bairros, com líderes comunitários, para atender de 300, 400, 500, a princípio, para que isso se torne que a consciência coletiva ela volta a brilhar para pontos positivos, propositivos, para coisas que engrandecem, para que constroem. Acho que falta um pouco de ação da gente enquanto ente público. Falando da minha subsecretaria, eu acho que a gente tem que fazer isso. A nossa posição cobra que se faça. E no mais, eu quero agradecer a você, o carinho de ter recebido a gente aqui. Faz tempo que eu não bato um papo tão bom, tão produtivo, tão muito à vontade, nem parece indeterminado. Só lembrei agora que você falou encaminhando para o final, que eu lembrei que a gente estava no podcast. E eu acho que a ideia do podcast é meio essa, né? Você me deixou muito à vontade. Eu quero te agradecer a oportunidade. E se em outro momento você precisar que a gente venha falar de uma outra pauta, quero que saiba que a gente vai estar sempre à disposição. Te agradeço demais a oportunidade de poder expor um pouquinho da minha história, um pouco das nossas ideias. Quero desejar um ano de bastante sucesso, de bastante trabalho, muita saúde para você, sua equipe, todos os seus. Muito obrigado, Mariana. Obrigado. Gente, e assim nós estamos encerrando mais esse episódio do Podmar. Lembrando você que você pode tocar no seu sininho aí e se inscrever para toda segunda, quarta e sexta-feira nos acompanhar aqui no Bate-Papo Político. Obrigado, Jairo. Até a próxima. Com certeza a gente vai estar convidando você para bater mais papo aqui durante o ano. Obrigado.